Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da B3, Brasil Bolsa Balcão, que é basicamente a empresa por trás da Bolsa de Valores brasileira, e por enquanto a única bolsa, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação B3SA3, que é o ticker, o código da ação, lá no início de 2013, você teria pagado mais ou menos R$ 4,67 por ação. Sendo que, nos 10 anos seguintes, ou seja, do início de 2013 até o final de 2022, essa empresa pagou apenas em dividendos por cada ação R$ 3,70. Ou seja, apenas com os dividendos que a empresa pagou nesses 10 anos, teria retornado para você mais de 79% do seu investimento, apenas com os dividendos dela. E como nós podemos ver no gráfico do meio da tela, tem sim uma tendência de crescimento para os dividendos dessa empresa, mas ela é uma empresa extremamente cíclica. Por quê? Como ela é a Bolsa de Valores brasileira, como que ela ganha dinheiro? A principal forma dela ganhar dinheiro é com aquelas taxinhas que são colocados lá, os emolumentos, taxa de liquidação, que são colocados toda vez que a gente faz operações de compra e venda na bolsa. Ou seja, em épocas em que taxa de juros cai e a bolsa de valores sobe, começa a entrar muita gente na bolsa de valores atraído por essa rentabilidade da bolsa. E a quantidade de operações aumenta. Quando a quantidade de operações aumenta, ela lucra mais. Então é uma empresa extremamente exposta a esse ciclo da bolsa em relação à taxa de juros. E é claro, se a tendência for, aqui no Brasil, do mercado financeiro se desenvolver e crescer, é óbvio que a tendência é que ela consiga, entre altos e baixos, dentro desses ciclos aqui, consiga crescer junto. Mas, mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tem um risco adicional nessa empresa, não é só flores. O histórico do dividend yield dela, o que acontece? Para uma carteira de renda, para uma carteira que paga dividendos, eu gosto de empresas que historicamente tiveram um dividend yield de pelo menos 5%. Por quê? Porque quer dizer que os dividendos atuais dela, caso os atuais forem acima de 5%, não são dividendos tão absurdos assim, entende? Quer dizer que provavelmente a empresa tem capacidade de sustentar um dividend yield alto, porque historicamente ela conseguiu fazer isso. Ou isso aconteceu ou porque o mercado jogou essa empresa muito de lado e não precificou um potencial futuro para essa empresa muito grande, muito bom, ou seja porque ela paga um payout, uma parcela muito grande dos seus lucros para os acionistas, e como resultado ela sempre vai ter um dividend yield alto. No caso da B3, pelo menos temos um primeiro sinal positivo. De 2008 até 2022, ela pagou dividendos em todos os anos. Isso é um filtro relevante para uma carteira que paga dividendos. É um filtro interessante. Como nós vimos no gráfico anterior, tem uma tendência de crescimento do longo prazo. É mais um ponto positivo. Mas o dividend yield médio não chegou nem a 4%. Isso pode ter uma explicação. Ou o payout dela é baixo, ou então o mercado sempre precifica ela como uma empresa de crescimento, de fato, uma empresa de qualidade, com um potencial alto lá para frente. E por isso que o dividend yield da empresa ficou baixo. Já vamos ver isso mais para frente. Aqui que está um ponto interessante, o payout dela. O que é o payout? De uma maneira bem resumida, é quanto do lucro que a empresa está gerando que ela está distribuindo para seus acionistas. É do lucro que vem os dividendos. Bem simples. E podemos ver que historicamente ela tem sim um payout considerado alto. Sendo que, nos períodos de 2016 a 2022, o payout mínimo dela, o mais baixo, foi em 2016 com cerca de 50%. Então, se essa empresa ela paga um payout considerado alto
e ainda assim, historicamente, ela teve um dividend yield baixo, quer dizer que provavelmente o mercado está precificando ela de fato como uma empresa de qualidade, uma empresa que tem um potencial grande no futuro. E como eu falei lá no início do vídeo, de fato, se o mercado brasileiro continuar se desenvolvendo e continuar crescendo, continuarmos tendo cada vez mais empresas dentro da nossa bolsa, cada vez mais investidores, tem um potencial muito grande no futuro. Mas tem um pequeno risco. Mas já vamos falar sobre isso. E assim, ó, o que acontece? O payout, eu tenho uma regrinha bem básica, uma regrinha bem boa, que eu considero, mas que é sempre bom analisar caso a caso. De uma maneira bem generalizada, eu utilizo essa regrinha aqui, ó. Um payout de até 60% eu considero sustentável, porque daí sobra pelo menos 40% do lucro da empresa para que ela possa reinvestir, continuar crescendo, ou, por exemplo, comprar outras concorrentes menores. E entre 60% e 100% já é um payout um pouco mais perigoso, que é bom a gente se atentar. Por quê? Porque a empresa ela pode estar distribuindo muito próximo de tudo que ela gera de resultado ali. Então pode ser que em um momento específico ali, de fazer grandes investimentos, ela tenha que ser obrigada a cortar uma boa parcela desses dividendos ali para poder fazer esse investimento. Então é bom ficar atento a isso. E acima de 100%, em raríssimos casos, são dividendos sustentáveis, porque a empresa literalmente está distribuindo mais do que ela está gerando de resultado. Isso pode ser por causa de uma parte da empresa que ela vendeu e distribuiu para os acionistas. Isso pode ser por causa de uma reserva de lucros que ela fez no passado e agora está distribuindo, ou por causa de algumas manobras contábeis que a empresa pode fazer. No caso da B3, nós podemos ver que em 2019 e 2020 os dividendos foram sim insustentáveis, por causa que ela distribuiu acima de 100% do que ela lucrava. Enquanto que nos outros anos ela teve distribuições bem acima do que é considerado distribuições baixas. Mas 2022 a empresa teve uma bela de uma queda no payout para casa dos 50% a 55%. Então, se ela continuar nesse patamar ali, eu acredito que sim. A questão de pagar dividendos é sustentável. A questão é quanto que ela vai pagar, entendeu? Mas, por enquanto, ela tem a sustentabilidade de pagar dividendos e continuar crescendo. Agora, corre algum risco de ser cortado? E aqui que está o ponto do risco que eu falei. Olha essa margem líquida, historicamente. O que é a margem líquida? De uma maneira bem resumida, eu vou explicar. A empresa, ela gera na operação dela uma receita adicional. Um lucro bruto, digamos assim. Lá no início, de uma maneira bem resumida, uma geração de caixa. Daí dessa geração de caixa, ela vai descontando todas as despesas que ela tem. Por exemplo, os salários que ela paga para seus funcionários. Por exemplo, também aluguéis dos imóveis que ela ocupa, entre outras coisas. Ela vai descontando, e lá no final, o que sobra é o lucro líquido. E a margem líquida mostra para nós o quanto que esse lucro líquido representa em relação ao montante inicial, entendeu? Quanto do montante inicial que costuma sobrar lá no final. E como nós podemos ver aqui, historicamente a margem líquida da B3 é muito alta, acima da média da maioria das empresas da bolsa, uma margem muito alta. Apesar dela estar com uma leve tendência de queda, como nós podemos ver de 2010 para os dias atuais, ainda assim é uma muito alta. E qual que é o risco dessa empresa? Atração de novos concorrentes. Ela tem uma margem tão alta assim, justamente porque ela é a única bolsa de valores da bolsa do mercado brasileiro. E isso torna esse monopólio dela, gera a flexibilidade, gera a facilidade que ela tem de colocar margens maiores nos seus serviços. Mas a partir do momento que uma outra empresa conseguir adentrar no mercado brasileiro e originar uma nova bolsa, aí terá uma competição entre as duas. Aí, para conseguir se manter num nível competitivo par com essa nova bolsa, pode ser que a B3 tenha que diminuir muito essa margem dela para ficar no patamar ali competitivo. E é esse o principal risco.
as margens dela podem cair muito e, consequentemente, o lucro também, caso uma nova concorrente venha até no mercado brasileiro. E há rumores no mercado de que a XP um dia possa vir sim adentrar aqui e fundar uma nova bolsa. Não tem nada confirmado ainda, é apenas um rumor no mercado, então é bom se atentar a isso. Mas, de uma maneira bem resumida aqui, a margem líquida, eu tenho uma regrinha também que eu gosto de empresas que, historicamente, tem uma margem líquida acima de 10%, porque quando ela passar pelas crises dela, ela pode diminuir essa margem a ponto de ainda estar gerando lucro, mesmo com uma margem menor, e depois recuperar, entende? Então, quanto a isso aqui, é claro que ela passa nesse filtro tranquilamente, mas é claro que não é um filtro decisório, é sempre bom fazer uma análise caso a caso em cada empresa. Essa empresa, ela costuma fazer anúncios trimestrais, portanto, 4 vezes ao ano, em março, junho, setembro e dezembro, são os meses que ela costuma anunciar dividendos. E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos? Se a gente não considerasse os dividendos, né, nesse cálculo final aqui, em todos esses 10 anos, você teria tido uma rentabilidade de quase 318%, que para um período de 10 anos... E como eu já fiz comparação com várias outras empresas aqui no canal, já é uma rentabilidade muito interessante, 318%. E se a gente considerar os dividendos nessa conta, aí vai para 415%. Teve uma relevância muito razoável, mesmo o dividend yield histórico dessa empresa tendo sido baixa. É cerca de 100% a mais de rentabilidade ali. Mesmo não tendo sido tão relevante como outras empresas que historicamente são boas pagadoras de dividendos, ainda assim nós não deixaríamos de ganhar uma rentabilidade de 100% a mais, né? Convenhamos. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todos os dias. Inclusive, hoje eu pretendo trazer outros 2 vídeos sobre a B3 também. E no futuro eu vou trazer outros vídeos, outras análises talvez mais aprofundadas e abordando outras áreas específicas da empresa. Também pretendo fazer um vídeo explicando melhor esse rumor dessa possível entrada de uma nova bolsa aqui no mercado brasileiro. É possível que isso aconteça no próximo bull market, que é o próximo momento de ciclo de alta da bolsa e de queda da taxa Selic. Mas, como eu falei, não tem nada confirmado ainda, é apenas um rumor, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!